Estratégia Primeira Fase. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, professor de Filosofia aqui do Centro de Mídias. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? É a aula de número 9. Nosso objeto de conhecimento, racionalismo, empirismo e criticismo. No detalhamento, nós vamos conversar de onde vem o conhecimento, razão ou sensação? E vamos conversar também sobre o criticismo kantiano. Preparados então? Venham comigo e vamos à nossa aula. Muito bem, pessoal, estamos aqui para um assunto bem interessante que precisa ser bem compreendido, tá? Então vamos prestar bastante atenção porque não é um assunto muito simples, não. Perfeito? É um assunto que precisa da nossa atenção, mas é um assunto fundamental e muito importante, principalmente para quem está se preparando aí para as avaliações em larga escala, perfeito? Nós vamos conversar sobre o conhecimento, de onde vem esse conhecimento? Esse conhecimento vem da nossa razão ou vem da nossa sensação? Né? Vem daquela nossa capacidade de pensamento, daquela nossa capacidade lógica, que é a nossa razão, ou vem da sensação, são as nossas emoções, são os nossos sentidos. Então, isso aí foi uma eterna briga, uma eterna luta, né, no campo da filosofia, na história da filosofia. Porque vocês vão perceber que existiram muitos filósofos defensores desse pensamento racional. Fora da razão, não existe conhecimento, só a razão é capaz de chegar a esse conhecimento. Outros diziam não, a sensação, né? Ou seja, as nossas emoções, os nossos sentidos, eles são capazes sim de trazer um conhecimento também. Eles são base para um conhecimento. Vamos tentar entender um pouquinho isso aí, tá bom? Muito bem, então. Olha só, estamos aqui agora, né, com esse quadro aqui que já vai começar a trazer um pouquinho essas ideias aí para nós. Vamos começar a entender, então, as nossas fontes primeiras ali. Olha só. Primeiro vamos começar pela definição, tá bom? O racionalismo, o que seria o racionalismo? É uma palavra que vem lá do latim, ratio, olha só que bonito, né? Ratio, e que significa o quê? Razão. Então, a palavra já está aí. Racionalismo, a raiz dessa palavra, né? Racionalismo é razão, tá? Então, está muito claro para nós. Do outro lado, nós temos o empirismo, que é uma palavra que vem do grego, empiria, que significa o quê? Experiência. Então, está muito claro isso daí, tá? De um lado, a razão, o racionalismo, do outro lado, o empirismo, que é o quê? A nossa experiência, tá certo? Os nossos sentidos, então. Ponto. Muito bem. Começamos a entender a definição? Tá claro? Vamos então para a origem desse conhecimento. Olha só, o racionalismo diz que a origem de todo o conhecimento está onde? Na razão, na capacidade da pessoa de pensar, né, na lógica. Então, essa era uma ideia, tá bom? Do outro lado, o nosso empirismo, ele vai dizer para nós que não, né? Os defensores do empirismo dizem que a origem do conhecimento é a experiência. Olha só que interessante, né? São dois mundos diferentes aí que fazem esse embate filosófico muito gostoso, não é verdade? E muito importante para quê? Para que a gente consiga não só, né, entender melhor a nossa existência em si, mas alargar ainda mais a nossa capacidade de pensar e de conhecer. É uma discussão bacana, perfeito? Racionalismo e empirismo. Então pronto, olha aí. Origem, de um lado, é a razão. Estamos falando de racionalismo. Do outro lado, a origem do conhecimento é a experiência, tá? Vamos para os principais autores, quem defendia um, quem defendia outro. Olha só, do lado racionalista, ali, nós temos os filósofos Descartes e Leibniz, perfeito? Esses dois aí defendiam a razão como princípio desse conhecimento. Do outro lado, do lado empirista, nós temos Locke e Hume.
tá? Que eram dois grandes defensores desse processo aí, da experiência como a fonte de conhecimento. Vamos então ver agora as palavras-chaves importantes aí dessas duas correntes filosóficas aí tão interessantes, né? Vamos lá, então? As palavras-chave estão aí, olha. Do lado racionalista, palavras-chave que vocês têm que ficar atentos aí quando falarem de racionalismo, vamos falar de quê? Razão, princípios inatos e princípios lógicos. Nós vamos entender isso ao longo da aula, tá bom? O que significa isso daí? O que é inato e o que é princípio lógico, tá? Do outro lado, do lado empirista, lado empirismo, nós vamos ter algumas palavrinhas interessantes também. Seria o quê? A experiência em si, né? Essa é uma palavra fundamental para o empirismo. Tábua rasa, olha só que interessante, nós vamos entender isso daqui a pouco. E sentidos, tá bom? Experiência, tábua rasa e sentido. Anotaram isso daí? Entenderam essas fontes primeiras aqui, que foram muito importantes? Falamos da definição, falamos da origem, mostramos os principais expoentes disso daí e palavras-chave desse racionalismo e empirismo. Perfeito, então? Então vem comigo, porque agora a gente vai ver qual é a fonte do conhecimento, ou como conhecemos. Olha só que interessante, né? Então, o conhecimento, gente, ele é resultado da interação entre o sujeito cognoscente, ou seja, né, a nossa consciência, a nossa mente, tá? E aqui eu estou falando do sujeito cognoscente. E o objeto de conhecimento, ou seja, a realidade e os fenômenos. Então, de um lado está o quê? Aquele sujeito que conhece, e do outro lado está o quê? O objeto que vai ser conhecido. Então, assim a gente conhece, né? Essa é a fonte do conhecimento. É assim que nós conhecemos. De um lado, a nossa consciência, a nossa mente. Do outro lado, nós estamos falando do quê? Daquilo que está ali, que aparece a nós, né? Russell vai falar do ser aí, né? Aquilo que está presente. Perfeito? Então, há duas respostas possíveis para essa fonte de conhecimento. Quais são as respostas? A razão e a experiência. Ou seja, de um lado o racionalismo, de um outro lado nós temos o empirismo. Tá perfeito isso daí? Estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo entender um pouco isso daí, tá bom? Isso é muito importante. Esse pontapé inicial, ele é muito importante para entendermos bem essa discussão filosófica aí. Tá bom, gente? Vamos começar então um pouquinho agora com o racionalismo. Vamos tentar entender um pouco esse racionalismo aí. O que é o racionalismo? É aquela corrente, né, filosófica que acredita que, olha só, acredita que a verdade, ela só pode ser alcançada pela razão humana. Pronto. Para o racionalismo, para quem defende essa corrente aí, os sentidos são o quê? Enganosos. E por esse motivo eles são o quê? Incapazes, tá? De nos revelar o conhecimento verdadeiro, ou o verdadeiro conhecimento. Isso aqui tem que ficar muito claro para nós, tá? O racionalismo diz para nós que se não conseguirmos, através da razão, encontrar esse conhecimento, tudo que vier fora dela vai nos enganar. Os sentidos vão nos enganar, né? A gente vai já ver a questão da experiência, como é que eles vão defender isso daí. Mas aqui para a razão, aqui para o racionalismo, só a razão, né? A capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar, a nossa capacidade lógica, é isso aí que vai nos trazer esse conhecimento aí. Tudo que vier fora disso daí é mera sensação e vai nos enganar. Perfeito, então? Então vamos lá, olha só. Só os princípios lógicos podem dar conhecimentos ao homem. Conhecimentos seguros ao homem. Não é um conhecimento qualquer, são conhecimentos seguros. Então, para os teóricos do racionalismo, tá? Para esses teóricos,
todos os homens possuem o quê? Uma gama de princípios inatos fundamentais. Ou seja, quando nós falamos de inatos, significa o quê? Já nascem ali com a gente, né? Já estão ali, já vêm com a gente. Então, todos nós possuímos essa gama de princípios. No momento em que nascemos, eles já estão presentes aí. Tá? Nós já vemos, a gente vai só desenvolver isso daí, mas esse conhecimento já é inato a nós. Perfeito, então, muito bem. Do outro lado nós temos quem? O empirismo. O que é que o empirismo diz para nós? O empirismo diz assim, todo conhecimento, olha aí, né, ele é oriundo da onde? Da experiência e dos sentidos. Totalmente oposto, né, ao que o racionalismo fala para a gente. E é aqui que ele vai dizer, tá? O homem nasce como uma tábua rasa. Tábua rasa, vamos já explicar um pouquinho melhor essa questão da tábua rasa aí. O homem nasce como uma tábua rasa, completamente sem conteúdo, tá? E ao longo da vida, a gente vai adquirindo os nossos conhecimentos. É a experiência. Olha só que legal, gente. Olha só que bacana, né? Eu vou vivendo e vou aprendendo, né? E quanto mais vivência eu vou tendo, mais conhecimento eu vou adquirindo. Olha só que interessante isso daí, né? E a gente pode dizer, não, mas os empiristas estão certos, de certa maneira eles estão corretos, né? Porque a gente vai olhando, a gente vai vendo, vai analisando, vai aprendendo, é verdade. Mas os racionalistas, quando falam que muitas vezes a gente pode se enganar através das nossas sensações, eles também não estão errados não. E aí? O que vai ser, né? Vamos ser racionalistas ou vamos ser empiristas? Vamos aprofundar isso daí? Venham comigo, vamos lá. Olha só, o racionalismo, ele fala, de onde vem o conhecimento? Tá? Olha a interrogação aqui, né? De onde vem esse conhecimento aí, gente? Esse conhecimento, segundo o racionalista, a fonte dele é a razão. Pronto, a fonte de todo conhecimento é a razão. A realidade somente pode ser conhecida e explicada pela razão. Ponto. Tá? Isso daí nós já falamos, tá? Várias vezes, perfeito? A realidade só pode ser conhecida, só pode ser explicada através da razão. E a fonte desse conhecimento é a razão. Aqui a gente vai trazer, por exemplo, uma frase do grande expoente desse racionalismo, que é René Descartes, né? Que ele vai dizer para nós assim, olha, é palavras dele, tá? Por isso que vocês vão ver assim um português um pouco diferente daquilo que a gente é acostumado a falar, mas ele diz assim, olha, ele fala assim, quer estejamos despertos ou adormecidos, não devemos nunca nos deixar persuadir, senão pela evidência da nossa razão. E convém frisar que digo de nossa razão e não de nossa imaginação. Olha só, né? Não interessa se eu estou desperto ou adormecido, tá? Não interessa. O que eu tenho que buscar? Sempre a evidência da razão. Tá? E quando ele diz razão, ele não está falando de imaginação, nem de nossos sentidos. Não sou eu que estou falando isso, tá? Quem está falando é René Descartes com a gente aí, tá bom? Então, não de nossa imaginação, nem dos nossos sentidos. Assim também, não é por vermos, olha só que interessante, não é por vermos o sol muito claramente que devemos julgar que ele seja do tamanho que vemos. Pronto, eu estou vendo o sol, não quer dizer que o sol é daquele tamanho, não é? Porque se eu olho o sol daqui de baixo, eu tenho uma visão, se eu consigo olhar, né? Eu nem consigo olhar para o sol, né? Mas a ideia que a gente tem do sol, a ideia que a gente tem da lua, por exemplo, a gente vê, poxa, parece tão pequeno daqui, né? Mas não é realmente aquilo que acontece. A razão, ela não nos dita de modo algum
que o que assim vemos ou imaginamos é verdadeiro. Olha só que interessante. Mas a razão nos dita que todas as nossas ideias ou noções devem ter algum fundamento de verdade, pois não seria possível que Deus, inteiramente perfeito e inteiramente verdadeiro, as tivesse posto em nós sem isso. Pronto. Aí é de René Descartes, Discurso do Método, lá a quarta parte, né? Um livro bem interessante aí para ser lido também. Procurem aí e deem uma lida aí. Perfeito, então? Vocês entenderam isso? Quem fala para nós é René Descartes. Olha só, tá? Ele fala para nós que a gente pode até ver, mas aquilo vai nos enganar. Porque aquilo que nós estamos vendo, o sol, a lua ou qualquer outra coisa, né, ela pode ser enganosa por causa das nossas sensações, tá bom? Quem fala para nós isso aí é esse camaradazinho aí, querem ver? Tá aí, olha, tá aí ele, René Descartes. Nunca devemos deixar persuadir, senão por evidência da razão. René Descartes. Perfeito? Esse camaradazinho aí é um grande expoente daquilo que nós chamamos de racionalismo. Perfeito? Então, gente, olha só, nesse sentido, o René Descartes, ele fala para nós, o racionalismo é o quê? Os princípios lógicos, então, eles seriam o quê? Eles seriam inatos. Ou seja, eles já estariam na mente do ser humano desde o seu nascimento. Olha o inato aqui que eu falei que eu ia mostrar para vocês, tá? Então, tudo aquilo, né, esses princípios lógicos todos, fundamentais para a nossa existência, para o nosso conhecimento, já estariam lá. E aí, podemos confiar nos sentidos? Não, porque os sentidos são o quê? Apenas ilusão. Né? Eles podem nos enganar. Então, não confie nos sentidos. Para o racionalista, você não pode confiar nos sentidos. Tá bom? Tá claro isso daí? Conseguiram entender, acompanhar um pouquinho o racionalismo? Eu acho que eu tentei ser o mais didático possível aqui para vocês. Tá bom, então? Beleza, então. Vamos fazer o seguinte? Vamos agora à contraprova disso daí, né? Vamos falar do empirismo, perfeito? Olha só, de onde vem o conhecimento? Para o empirista, o conhecimento, a fonte do conhecimento é a experiência, ou seja, todas as nossas ideias são provenientes da experiência ou dos sentidos, em outras palavras, dos sentidos. Olha só, tá? Totalmente o oposto do racionalismo. Eu não vou nem ficar fazendo comparação aqui para não atrapalhar vocês. Eu vou falar só do empirismo agora, tá bom? Muito bem. Então, o que acontece aí, gente? Tem um camaradazinho chamado John Locke, que é talvez o principal expoente desse empirismo. Ele diz assim: ao nascermos, nossa mente é como um papel em branco, a famosa tábula rasa de Locke, né? Desprovida de qualquer ideia. Olha só. Está totalmente o oposto do que nós falamos no racionalismo, não é verdade? John Locke, então, filósofo empirista, ele compreende o homem como uma tábula rasa, ou seja, tal conceito, expressa uma opinião de quê? De que a mente é um papel em branco, tá? Quando nós nascemos desprovidos de ideias e vamos necessitar do quê? Das experiências para adquiri-las ao longo da vida. Perceberam aqui, gente? Perceberam essa diferença? Muito importante aqui, tá? Quando eu nasci, eu não sabia nada, tá? Eu não trouxe nada para cá, tá? Então, o que vai acontecer? A minha existência, a partir do momento que eu me percebo e começo a existir, é que eu vou, através daquilo que eu vejo, que eu sinto, né? Que eu cheiro, que eu como, aí eu vou adquirindo essa experiência. Essa é a ideia da tábula rasa de Locke. Tá bom?
Vamos lá? Vamos entender um pouquinho mais? Venham comigo, olha só. Basicamente, o empirismo, ele defende que... Aqui, tá? O que o empirismo defende? Todo conhecimento advém de onde? Da experiência prática que temos cotidianamente, no dia a dia. Aquilo que a gente faz no dia a dia, aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Perfeito? Ou seja, as nossas estruturas cognitivas somente aprendem por meio da vivência. Por meio da vivência e por meio das apreensões de nossos sentidos, aquilo que a gente vai aprendendo no dia a dia, né? Vai vendo, vai analisando, vai percebendo. Então, segundo Locke, a mente, né, tem tanto o poder de operar combinações entre as ideias simples, formando ideias mais complexas, como o de separar as ideias uma das outras, formando ideias gerais. Eita, professor, o senhor confundiu agora a gente, pelo amor de Deus, né? Tá confuso agora a coisa. Mas não, olha só, o que ele fala? A nossa mente, tá? Ela pode trabalhar o quê? Ideias simples. Mas a partir dessas ideias simples, o que ela pode fazer? Transformar essas ideias simples em ideias mais complexas, perfeito? E aí ele consegue separar uma ideia de uma da outra, e aí a gente acaba tendo o quê? Criando ideias mais gerais, ou seja, criando teorias, criando conhecimento. Nesse sentido, gente, vamos lá, a razão... ela teria o papel... Qual seria o papel da... Então pronto, qual seria o papel da razão? Segundo o empirista, a razão, ela teria o papel de organizar esses dados empíricos. Ou seja, a razão tem função aí no empirismo. Tem. Ela vai o quê? Organizar os dados empíricos. E esses dados empíricos que foram obtidos pela via sensorial. Então, nada pode existir na mente que não tenha passado antes pelos sentidos. Olha só que interessante essa frase aí, não é? Quer dizer, então, para Locke, para o empirista como um todo, né? Tudo que vem para a nossa razão, ela passou primeiro pela nossa sensação, tá? Pelos nossos sentidos. A veracidade ou a falsidade de um fato, aí deve ser verificada por meio dos resultados de experiências e observação. E quem é que vai fazer isso? É a nossa razão. A nossa razão que vai observar, que vai analisar e tudo mais. Mas tudo isso passa primeiro pela experiência. Perfeito, então? Tá certo, gente? Estão conseguindo entender, acompanhar isso daí? Quem fala isso tudinho para nós é esse camaradazinho que vai aparecer aí. Olha aí. John Locke. Quando o homem nasce, sua mente compara-se a um papel em branco que vai sendo preenchido conforme suas experiências. Esse aí é o nosso John Locke, tá? E aí ele diz para nós o seguinte, o que John Locke diz? O empirismo aponta para a importância da experiência e dos sentidos. Ou seja, a partir de suas vivências e não instintos ou conhecimento nato, os indivíduos vão adquirindo saberes, adquirindo consciência e adquirindo aprendizado. Através do quê? Da sua vivência. Tá bom? Trouxe até uma charge aí para mostrar um pouquinho para vocês essa ideia aí, né? Estou fazendo os desenhos, tá ali uma pedra na cabeça do outro, né? Aí vou lá, marco, depois eu digo, desenho querer dizer o quê? Que a pedrada na cabeça doer muito mais que cabeçada na pedra. Como é que eles descobrem isso daí? Através da experiência. Perfeito, então? Estão conseguindo me acompanhar, gente? Porque agora nós vamos dar um avanço nesse processo todo aí, tá? De onde vem o conhecimento? Razão ou sensação? O que vocês acham aí? Aí eu pergunto, o que Kant tem a ver com toda essa discussão? Professor, quem é Kant? Immanuel Kant. Outro filósofo extremamente importante da história da filosofia, e que ele vai fazer o quê? Ele vai tentar juntar esses dois, né? Ele vai tentar juntar o racionalismo e o empirismo. Ele vai dizer,
se nós formos analisar criticamente a coisa, a gente vai perceber que tanto um como o outro são importantes. Vamos ver como é que Kant faz isso para a gente? Olha só. De um lado nós temos o racionalismo, do outro lado nós temos o empirismo. E aí nós temos aquela ideia, né? O racionalismo, ele organiza, forma o conhecimento inteligível, é o quê? A capacidade que o sujeito tem, né? A capacidade que o sujeito tem de representar as coisas conceitualmente. Ponto. Isso aí é muito importante, tá? Do outro lado nós temos o empirismo que diz, fala do conteúdo, fala da matéria, conhecimento sensível. O sujeito recebe impressões dos objetos, gente. Ponto. Então aí, lá embaixo Kant faz a síntese. O conhecimento é uma síntese operada pela razão das informações que a sensibilidade humana é capaz de reunir durante a sua existência. O conhecimento é uma síntese operada pela razão. De quê? Das informações que os sentidos trazem para nós. Olha só que bacana. Vamos entender melhor? Vamos lá, venham comigo. O criticismo kantiano, ele é uma doutrina filosófica que nega todo conhecimento cujos fundamentos não tenham sido analisados criticamente. Se não foi analisado criticamente, né, você precisa desconfiar. Tá? Então, quem elaborou isso aí foi um filósofo iluminista chamado Immanuel Kant. Vocês têm a data aí, né, da sua vivência. Perfeito? Então, o criticismo ele construiu-se como uma opção metodológica, olha só que legal, ao racionalismo e ao empirismo. Eram duas doutrinas que há séculos vinham brigando aí e dividiam os estudiosos sobre aquela maneira como que o conhecimento vai ser adquirido. Perfeito? E aí o Kant chega para nós e diz assim, o conhecimento ele é resultado da interação entre o objeto de estudo e o sujeito. Lembra que nós falamos lá no início do sujeito cognoscente e do objeto a ser conhecido? Kant vai dizer que essa união, essa interação aí vai ser o conhecimento. O conhecimento é o resultado dessa interação. Ou seja, o criticismo, ele representa em filosofia a posição metodológica própria dele. Ou seja, ele considera que as análises críticas da possibilidade, da origem, do valor, das leis, dos limites do conhecimento racional constituem-se no ponto de partida para toda essa reflexão filosófica. O que Kant está dizendo aqui para nós, gente? Ele diz que todo indivíduo, olha só que interessante, tem um conjunto de conhecimentos a priori. O que é isso, professor? São conhecimentos anteriores às experiências. Olha só que interessante. Ele está defendendo o pensamento de Descartes. Mas também os conhecimentos são resultantes de experiências que são chamadas de a posteriori. Então nós temos o conhecimento a priori e nós temos o conhecimento a posteriori. Olha só que legal aí, né? A filosofia de Kant, então, ela vai fazer o quê? Ela vai concluir para nós pela impossibilidade de um intelecto produzir conhecimento por si mesmo, tá? A experiência é a origem do conhecimento. E o entendimento possui o papel de quê? De organizar as informações da sensibilidade. Tá claro isso daí, pessoal? Quem fala isso tudinho para nós aí é esse camaradazinho aí, ó. Immanuel Kant. Cadê? Vamos ver o Immanuel Kant aí? A moral, propriamente dita, não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como devemos tornarmos dignos da felicidade. Esse daí é Immanuel Kant, trazendo, né, tentando uma integração entre racionalismo e empirismo. E aí, de onde vem o conhecimento? Da razão ou da sensação? Ou é possível termos conhecimento a priori e conhecimento a posteriori, como diria Immanuel Kant?
Até a próxima, pessoal!